Fala pessoal, beleza? Vamos falar sobre o EDR integrado ao RMM. Como muitos já sabem, o EDR foi lançado como uma ferramenta à parte, uma ferramenta standalone e agora está 100% integrado ao RMM. Então, o primeiro passo é o que, pessoal? No RMM nós temos um campo novo agora que é de integração, que é esse campo que nós estamos visualizando aqui na tela. E aqui nós temos aí o período de trial disponível para ser ativado. Ou seja, você pode habilitar esse período de trial aqui, que é por 30 dias, e começar então a testar o EDR para que você possa conhecer a ferramenta. Esse trial só pode ser habilitado por um superusuário aqui no painel. Então, ativando o trial aqui, ó, você tem então 30 dias para conhecer a ferramenta. Passados os 30 dias, você tem 7 dias para remover o EDR dos dispositivos ou para ativar sua conta. Como eu já tenho o EDR habilitado aqui em um outro painel, você pode, como exemplo, ó, acompanhar o seu período de trial. Feito isso, clicando aqui em Manage e Policies, nós vamos então cair aqui na tela de políticas. Também é possível visualizar essa tela através aqui do campo de políticas no campo de integração. E o que é importante aqui? Por padrão já existe a política default, mas a recomendação é que você crie uma nova política para que você possa conhecer também um pouco da política e também que você possa aplicar nos dispositivos que você vai testar o EDR. Então basta clicar aqui em adicionar política, definir o nome para a política, uma descrição e salvar. E aqui nós vamos ter uma política que é idêntica à política padrão, mas nós vamos editar para poder conhecer um pouco mais dessa política. Então, o primeiro ponto é o que? Entender aqui o detect e o protect. Nós temos aqui para ameaça maliciosa e para suspeito. O primeiro ponto aqui, a recomendação é que você mantenha da forma que está aqui. Tudo que for protect você quer, aliás, tudo que for malicioso, uma ameaça maliciosa, você quer então matar e mover para quarentena. E tudo que for suspeito eu quero apenas detectar. Então, tudo que for suspeito vai apenas gerar o alerta, né? Vai apenas detectar. E tudo que for uma ameaça maliciosa, ele vai proteger, matando e movendo para quarentena. Já aqui nos motores, nós temos aqui a identificação de cada motor. É muito importante que você entenda um pouco mais sobre cada um dos motores. São 8 motores de inteligência artificial e mais um motor de reputação, que é idêntico ao motor de um antivírus, que utiliza então a assinatura. Esse motor inclusive não pode ser desligado. Os outros motores aqui de inteligência artificial podem ser desligados caso seja necessário. Mas é muito importante que vocês conheçam um pouco mais de cada motor. Como por exemplo, o motor de movimento lateral, que indica aqui que a ameaça foi detectada, foi iniciada em um dispositivo remoto, ou seja, não foi iniciada nesse dispositivo. Essa ameaça começou em um dispositivo remoto e veio então para esse dispositivo. Outros pontos que a gente tem importante aqui é o nível de proteção. Então, qual o significado aqui desse parâmetro? Se a gente aplicar aqui, por exemplo, o nível de proteção até rollback, isso significa o quê? Que o rollback será feito de forma automática. Se eu manter apenas como kill in quarantine, quer dizer então que de forma automática o EDR vai apenas matar e mover para a quarentena. Isso não significa que o rollback não vai estar disponível, apenas significa que o rollback vai ser feito de forma automática, ok? Então, se a gente definir aqui o rollback, o nível de proteção como rollback, o rollback será feito de forma automática. A recomendação é que mantenha apenas matar e mover para a quarentena. Outro ponto importante é aqui a possibilidade de fazer o disconnect from network novamente. Deixando habilitado significa que o EDR de forma automática vai realizar aqui o disconnect from network, que significa o quê? Que esse dispositivo, a partir do momento que existir uma ameaça, ele vai, o EDR de forma automática, desconectar esse dispositivo da rede. De qualquer forma, esse dispositivo vai continuar comunicando com o painel aqui do EDR, com o painel do RMM. Porém, se for mantido aqui como habilitado, significa que vai ser feito de forma automática. A recomendação é que você mantenha desabilitado e faça o Disconnect from Network. Nós vamos ver isso como pode ser feito quando for necessário. Outras configurações aqui que a recomendação é manter da forma que está, como por exemplo aqui a notificação
quando existir uma suspeita. Então, essa notificação vai gerar um alerta lá na tela do usuário. Você pode desabilitar esse alerta para que não mostre uma notificação quando existir aí uma suspeita no dispositivo. Então, uma vez concluído aí a sua política, basta clicar aqui em concluir e salvar a política. O próximo passo, então, é habilitar o EDR nos dispositivos. Você pode fazer isso de forma massiva, idêntico ao que nós já realizamos no RMM, no campo aqui de configurações. Porém, a diferença é que esse campo de configurações está aqui no campo já integrado do EDR. Então, no campo de Settings, nós temos como habilitar o recurso de forma massiva. Então, isso pode ser feito a nível de ambiente, servidor ou estação de trabalho, cliente ou site. Nesse caso aqui, o site está utilizando aqui, herdando a configuração do pai, que é o cliente. O cliente também está herdando aí a configuração do pai, que é o ambiente aqui de servidores. E servidores está ligado utilizando a política aí que nós criamos. Então, dessa forma, nós estamos habilitando de forma massiva para todos os servidores aqui. Nesse caso, do cliente AD, apenas aqui o site BioD está desligado e os outros dois sites aqui estão ligados, utilizando e herdando a configuração do pai, que nesse caso aqui é o servidor. Então, uma vez ligado, o próprio agente já vai se encarregar de fazer a instalação do EDR no dispositivo. Mas você também pode habilitar de forma individual, indo até o dispositivo, editando o dispositivo, e você vai encontrar um novo campo aqui de EDR. E aqui você então pode ligar a configuração, habilitando então o EDR, selecionando a política do qual você deseja aplicar. Uma vez habilitado o recurso do EDR no dispositivo, você tem a coluna aqui para identificar que esse dispositivo está com o EDR ativo e automaticamente será adicionado duas verificações do EDR. Uma para verificar se o dispositivo está infectado, se houver uma infecção, essa verificação aqui vai falhar e vai trazer para você mais informações sobre essa infecção, e também se o serviço do agente Sentinel-1 agente, que é o EDR, está ativo. Todo evento que é gerado no dispositivo vem aqui para você no campo de análise, para que você faça a análise desse evento, para saber se esse evento realmente é uma ameaça, é uma infecção ou se é um falso positivo. Então, o primeiro ponto importante é o campo aqui de status. O status, quando está aqui em cinza, significa que já está resolvido. O vermelho significa que ainda não está resolvido e não foi mitigado. E tem também os outros dois campos aqui que fica como um branco. E aqui nós temos, por exemplo, o status de verde. Isso significa que já foi mitigado, ou seja, já foi kill em quarantine. Então, clicando aqui no evento, você vai ter as informações referente a esse evento. Então, reparem aqui que já foi kill em quarantine. Então, esse evento já foi mitigado, né, como o status que está aqui, e foi classificado como malicioso. E aqui eu tenho as informações de quando foi iniciado, né, o nome da ameaça, o caminho da ameaça, o motor que identificou essa ameaça, a classificação dela, né, foi classificada aí como PUA. E essas informações, então, vão te trazer aí os pontos para que você possa fazer análise desse evento. Inclusive aqui no campo de exploração, se houver uma exploração nesse dispositivo, imagine então que passou por um processo X, uma aplicação X, você teria essas informações aqui no campo de exploração e também o timeline dessa exploração. Então, se for realmente uma ameaça, você vai aqui no campo de Actions, e se houver até mesmo um exemplo aí de um ransomware, você pode realizar a remediação e o rollback. Nesse exemplo aqui, não está habilitado porque não houve nenhuma alteração nos arquivos do dispositivo, mas caso houvesse, estaria habilitado para que você possa fazer o rollback lá no dispositivo. Então, por aqui você também pode marcar como resolvido e adicionar para um blacklist, no caso realmente de ter confirmado aí que se trata de uma infecção. Mas se você identificar que se trata de um falso positivo, você aqui no campo de análise verídica vai definir como falso positivo, no campo de actions, adicionar para exclusão e retirar da quarentena. Feito isso, marco como resolvido. Outro ponto importante, voltando aqui no campo de política, clicando na política,
eu consigo identificar os dispositivos que pertencem a essa política, ou seja, que possuem o EDR habilitado e estão com essa política ativa. Então, clicando aqui no campo de endpoints, eu consigo identificar os dispositivos que estão nessa política. Além disso, eu consigo também por aqui enviar algumas ações, realizar algumas ações no dispositivo, como por exemplo realizar aqui o Disconnect from Network e até mesmo o Disable Agent. Imagine que eu preciso realizar uma manutenção planejada, uma manutenção pontual no dispositivo que necessite que o agente seja desabilitado, eu posso realizar isso clicando aqui no campo de Actions e realizando a ação. Mas existem diversas outras ações que eu consigo realizar por aqui também. Aqui no campo de política também visualizo o Blacklist, a lista de exclusão, o Network Control. Eu recomendo que vocês utilizem o Firewall na rede, ao invés do Network Control do EDR, e o Device Control. Aqui no Device Control é interessante porque nós temos a possibilidade de criar uma regra muito similar ao que nós temos já no RMM, de desabilitar uma interface USB, e nesse caso também pode ser Bluetooth, porém aqui eu consigo ter uma regra baseada aqui em Vendor, Class, Serial ID e Product ID, permitindo ou bloqueando, baseado aqui no tipo. Então imagine que eu quero um Vendor ID específico, bloquear ou permitir. Então esse Vendor ID em específico eu quero que ele tenha permissão sim de fazer leitura e gravação no dispositivo. Então, diferente do RMM que eu apenas consigo desabilitar e habilitar o USB, aqui eu consigo habilitar ou bloquear para um determinado Vendor ID, Class, Serial ID ou Product ID. Pessoal, esse era o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Dúvidas, entre em contato com a gente. Abraço!